Olá, bom dia. Aqui Herodice Filho. Estamos aqui nesse domingo, dia 31 de outubro de 2021, data 31 de outubro, data em que comemoramos a Reforma Protestante. Estamos planejando uma aula só para falarmos sobre a Reforma Protestante e a inserção da denominação batista nesse ambiente da reforma protestante. Isso é para o futuro, nós vamos falar sobre isso mais lá na frente. Mas, prazer estar aqui novamente, vamos dar continuidade à nossa aula da classe de jovens e adultos da Segunda Igreja Batista no Bairro da Luz. Estamos tratando nesses domingos sobre Uma Vida com Propósito, o livro de uma Vida com Propósito, de Rick Warren, e nós estamos fazendo isso através de um resumo, e queria convidar você a estarmos mais uma vez refletindo sobre essa dinâmica do livro Uma Vida com Propósito. Aulas muito interessantes, estou aprendendo muito, ao mesmo tempo que eu me preparo para dar aula, eu estou adquirindo não só conhecimento, mas também estou crescendo, né, espiritualmente, isso é muito importante. Se você está começando a assistir as aulas a partir desse domingo, as nossas aulas estão disponibilizadas no canal Cibiluz do YouTube. Então, sem demora, nós vamos compartilhar com os irmãos a tela do PowerPoint. Nós estamos... Você já pode estar olhando aí, compartilhando o PowerPoint. Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Pronto, a gente tem um pouquinho de dificuldade, mas aos poucos a gente vai se acostumando com esse ambiente online, esse ambiente das aulas digitais. Uma vida com propósito, e a grande pergunta que fica é, afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Nesse momento tem uma mosca, tem um bichinho passando por aqui, mas já foi embora, graças a Deus. Uma vida com propósito, afinal de contas, por que motivo estou aqui? Aula 15, quando Deus parece distante. Veja bem, nós estamos vindo de uma caminhada onde nas últimas aulas, 5 ou 6 aulas, nós falamos sobre adoração, amizade com Deus. Mas existem momentos na nossa vida em que parece que Deus está distante. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, como nós já vínhamos falando nas outras aulas. Esse PowerPoint, esse conteúdo, nós estamos tirando do resumo do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Esse resumo é feito pelo pastor Edivando Fernandes Carlos, da Segunda Igreja Batista Praia da Costa. Sempre quando nós iniciamos a nossa aula, a gente traz essa reflexão. Qual é o propósito da sua vida? Quem é você? Nas primeiras aulas, isso é muito importante, foram aulas interessantíssimas, nós vimos, né, algumas situações onde essa reflexão é respondida. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Quando Deus parece distante, está dentro dessa reflexão, né, que nós iniciamos todos os domingos as nossas aulas. O que você está fazendo aqui? Tem horas que, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, né, diante do que nós estamos fazendo aqui, parece que Deus está distante. Isso é possível? Vamos tratar isso daqui a pouquinho. Mais tarde, nós vamos ver para onde você está indo, para onde nós estamos indo. Buscando respostas certas, no lugar certo, tudo com conteúdo bíblico. Você vai poder observar que as nossas aulas ela têm um conteúdo bíblico rico, e a partir desse domingo nós vamos estar compartilhando o PowerPoint também lá no grupo oficial da
da Segunda Igreja Batista no Bairro da Luz. Hoje é a 12ª, é a 15ª aula, quando Deus parece distante. Para a reflexão, a gente vai iniciar com a leitura da Palavra de Deus, em Isaías 8:17. Ele se escondeu do seu povo. Primeira realidade, profeta aqui falando, ele se escondeu do seu povo. Ele quem? Deus. Deus se escondeu do seu povo. Mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Então, são dois momentos aqui dentro de um versículo bem pequeno. Primeiro, que Deus se escondeu do seu povo. Segundo, a palavra do profeta que diz, eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Quando Deus parece distante, o segredo é esse. É continuar confiando em Deus e colocando nele a nossa esperança. Deus se cala? Sim, Deus se cala. E faz isso porque ele sabe o tempo certo para tudo, até para falar. Não apenas para falar, mas também para fazer, para agir, até para falar conosco. Todo crente passa por tempos quando não ouve a voz de Deus. Mas essa frase não dura para sempre. No tempo certo, Deus fala. Deus pode ter muitas razões para se calar em certos momentos. Cada situação é diferente, mas, como o profeta falou, o profeta Isaías, podemos confiar que Deus está no controle, aliás, como diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Mesmo nos momentos de silêncio, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Vamos dar continuidade. Quando Deus parece distante, entendendo o silêncio de Deus. Como me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante. Então, como continuar confiando em Deus? Como continuar tendo esperança em Deus nessas situações, quando Deus parece distante? Nós vamos ver durante essa aula apenas três tópicos. O primeiro tópico nós vamos falar, sobre o que está narrado aqui. Precisamos entender que Deus é real a despeito de como nós nos sentimos. Deus é real a despeito de como nós nos sentimos. Nós vamos dissecar isso daqui a pouquinho. Segundo, conhecendo e reconhecendo o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar a Deus é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Nós vamos falar sobre isso, sobre a sensação do silêncio de Deus. E o terceiro tópico é uma pergunta, é uma reflexão. Como louvar a Deus, como adorar a Deus, como engrandecer o nome de Deus, quando você não compreende o que está acontecendo na sua vida e Deus está em silêncio. Então, sem demoras, vamos agora para o primeiro tópico. Precisamos entender que Deus é real, a despeito de como nós nos sentimos. Então, já concluímos isso, já falamos lá no capítulo de introdução, que sim, é possível que Deus fique em silêncio. Mas, a despeito disso, nós precisamos entender que Deus é real. Como? Como nós vamos fazer isso? Então, em primeiro lugar, é fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. Com amigos, com família, com saúde, etc, etc. É muito fácil você adorar a Deus. Mas quando Deus se silencia, como isso acontece? Como é que você vai agir? Como é que você vai se sentir, quando Deus está em silêncio? Quando as coisas estão bem, está tudo bem. Mas quando as coisas começam a sair dos trilhos e começam a não andar tão bem, você começa a procurar a Deus e você vai saber que Deus está em silêncio. Você vai saber disso. Segundo, a mais profunda adoração é louvar a Deus a despeito da dor, é dar graças durante a provação, é manter a confiança nele em meio à tentação, em meio ao sofrimento, em meio a tantas coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. Mas, o que o autor está dizendo aqui, a mais profunda adoração é louvar a Deus
a despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer circunstância. Número 3. Na sua vida com Deus, não será sempre que você se sentirá próximo dele. Veja bem, nós falamos bastante sobre adoração, nós falamos bastante sobre louvor, nós falamos bastante sobre amizade com Deus. Mas nem sempre nós nos sentiremos próximo dele. 4. Todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. No nosso círculo de amizade, no nosso círculo de convivência com outras pessoas, a gente vai ver que, até mesmo com familiares e parentes, até mesmo dentro da nossa comunidade religiosa, a gente vai ver que existe tempos de muita proximidade, de bastante proximidade, e outro tempo de distanciamento. 5. Davi foi provavelmente o humano que teve a amizade mais íntima com Deus. Apesar disso, ele frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Lá em Salmo capítulo 10, versículo 1 diz: Por que, Senhor, tu permaneces afastados na hora do sofrimento? Por que te escondes de mim? E lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, né, nós vamos ver que é óbvio que Deus não abandonou realmente Davi, assim como não abandona você. Porque o próprio Deus disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. 6. Mas Deus não prometeu: você sempre sentirá a minha presença. Lá em Isaías capítulo 45, versículo 15, diz que verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. O pastor Floyd descreve o que acontece nessa situação. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Você repreende o diabo, mas isso não muda nada. Você faz exercícios espirituais, seus amigos oram por você, você confessa cada pecado que consegue imaginar e então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Você jejua e nada ainda. Você começa a se perguntar quanto tempo essa depressão espiritual irá durar. Dias, semanas, meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero você grita: qual é o seu problema? E a gente vai ver que, na verdade, é que não há nada de errado com você. Isto é uma parte normal da aprovação e amadurecimento da sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso, ao menos uma vez ou várias vezes. Nós vamos citar, a partir de agora, os exemplos de Jó. Nós conhecemos a história de Jó. Nós sabemos o que Jó passou. E lá no capítulo 23, versículos 8, 9 e 10, diz: Mas, se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não encontro. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Segundo lugar, conhecendo, para saber e entender, né, sobre o silêncio de Deus, nós precisamos conhecer e reconhecer que o erro mais comum que nós, cristãos, cometemos, né, ao adorar a Deus é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. E a gente vai ver que nós, às vezes, buscamos sensações e, se elas ocorrem, nós concluímos que foram bem-sucedidos a nossa adoração. Isso está errado. Na verdade, Deus afasta nossas sensações para não dependermos delas. Deus não se faz presente através de um sentimento, de uma sensação. A onipotência de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. A onipotência, é um fato, é uma virtude de Deus. A outra, uma manifestação, uma sensação, é frequentemente isso mesmo, uma sensação. Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba.
4. Ele quer que você sinta a sua presença. Porém, ele está mais interessado que você confie, como o profeta Isaías fez. Confiar e ter esperança. Deus está mais interessado que você confie e não tanto no que você sinta ou sinta. Fé e não sentimentos agrada a Deus. E nós estamos vendo uma série de mensagens sobre fé. Fé para prosseguir, fé para ir além. Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz o seguinte: então, prostrou-se rosto em terra, em adoração, e disse, depois que, num único dia, Jó perdeu tudo, perdeu a família, perdeu seus filhos, perdeu suas propriedades, os animais, os servos, Jó ora a Deus e diz, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vai ver que Jó, independentemente daquele momento onde ele não estava sentindo a presença de Deus, ele sabia, né, que podia continuar confiando em Deus. Assim, concentre-se em quem é Deus e sua natureza. Assim, concentre-se em quem Deus é, ou seja, sua natureza imutável, sua onipotência, onipresença e onipresença. Independentemente das circunstâncias e de como você se sente, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito de Deus. Deus é bom, Deus ama, Deus está comigo, sabe por que coisas estou passando, Ele se importa e tem um bom plano para a minha vida. Edmund disse que nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Uma frase profunda, curta e profunda. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Terceiro, como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo na sua vida e Deus está em silêncio? Primeiro, diga a Deus exatamente como você se sente. Jó também fez isso. Por isso não me calo. Na aflição do meu espírito, me desabafarei. Na amargura da minha alma, farei as minhas queixas. Segundo lugar, concentre-se em que Deus é sua natureza imutável. Independente de como você se sente, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito de Deus. Como já dissemos, Deus é bom, Deus ama, Deus se importa e Deus está comigo. Sabe por que coisas estou passando e tem um bom plano para mim. Terceiro, confie em Deus. Confie que Deus cumprirá as promessas. Em tempo de seca espiritual, ou seja, em tempo de silêncio de Deus, você deve confiar em Deus e não em emoções, e não em sentimentos, e não em sensações. Lembre-se do que Deus já fez por você. O Filho de Deus morreu por você. Este é o maior de todos os motivos para adorar. Se Deus nunca tivesse feito nada mais por você, ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto pelo resto da sua vida, por causa do que Jesus fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Este é o maior de todos os motivos para adorar. Palavras não podem descrever as trevas naquele momento, momento no qual Jesus estava sofrendo por mim e por você. Porque Deus permitiu e suportou tão medonho e perverso ato de crueldade? Por quê? Para que você pudesse ser poupado da eternidade no inferno e para que você pudesse partilhar da sua glória eternamente, ou seja, para sempre. 2 Coríntios, capítulo 5, 21 diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, hoje nós vimos uma reflexão sobre como agirmos no momento em que Deus está em silêncio. A reflexão que fica para hoje é que
Deus é real a despeito de como nós nos sentimos. A meditação diária, que fica para os nossos corações hoje, é Hebreus capítulo 13, versículo 5. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E responda uma pergunta que fica para mim e para você. Como me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? Eu vou no conselho do profeta Isaías, confiando em Deus e tendo esperança nele, independentemente das circunstâncias. Tem um louvor que diz assim, olha, te louvarei, não importam as circunstâncias. Estive refletindo sobre esse louvor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. E eu acho que eu vou discordar dessa frase. Não importam as circunstâncias. Claro que as circunstâncias importam se ela me traz dor, se essa circunstância me traz sofrimento, se essa circunstância me traz lágrimas, se essas circunstâncias me traz derrota, se essas circunstâncias me traz tantas outras coisas negativas. Isso tudo importam, sim. Eu acho que fica melhor dizer que, independentemente das circunstâncias, e apesar de que elas importem para mim, eu louvarei o Senhor, independentemente das circunstâncias. Esse é o segredo. Quando você se sentir, quando você estiver achando que Deus está em silêncio, continue adorando, continue louvando, continue engrandecendo o nome do nosso Deus, porque Deus é grande, Ele é poderoso, Ele está presente nas nossas vidas, nos momentos bons, nos momentos ruins e nos momentos de grande dor e sofrimento, principalmente quando Deus está presente quando nós também nos sentirmos em tantas outras situações que não seja só sofrimento, angústia, perda, distanciamento, mas também nos momentos onde nós precisamos entender que se alguma coisa de boa está acontecendo com cada um de nós, é porque Deus se faz presente na nossa vida. Tá ok? Então fica aí a nossa aula, está terminando. Eu vou aqui voltar para o Meet aqui, parar o compartilhamento, voltar aqui com a nossa imagem aqui, para dizer para você, né, ter um bom dia. Nossa igreja está fazendo um grande evento desde sexta-feira. Queremos agradecer, né, por você que tem sustentado a obra do Senhor, por você que tem orado pela obra do Senhor. Continue firme, né, continue, não desista, né, levante a cabeça, né, e vamos prosseguir, porque o nosso alvo é Jesus Cristo. E nós sabemos que há uma promessa grande para nossas vidas. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Queria terminar com essas palavras. Que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe a nossa semana que está iniciando. E não se esqueça, próxima semana, primeiro domingo de novembro, estaremos retornando com a Escola Bíblica Discipuladora na forma presencial também. Nós vamos manter a forma gravada, nós vamos compartilhar as aulas que serão dadas presencialmente na igreja. Mas, a partir do domingo que vem, primeiro domingo de novembro, estaremos retornando na forma presencial. Deus te abençoe e até domingo que vem.